O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal! Estamos iniciando ao vivo mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, escritor internacional. Vamos abordar temas relacionados a recursos humanos, gestão de pessoas, liderança, carreira e tendências corporativas. O programa irá ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas, horário Brasil, ao vivo, direto do canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê. Quero agradecer a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, né? Pessoas que eu tenho aí uma grande amizade, aí, um grande carinho aí. Estamos ao vivo, curta, comente e compartilhe. E hoje vamos ter um bate-papo sobre gamificação. É moda ou veio para ficar? E para nos ajudar com esse tema, estamos aqui com o Felipe Vila, sócio fundador da Vila dos Games e diretor criativo. Felipe, seja bem-vindo. É um prazer sua presença aqui no programa. Obrigado pelo convite, Cláudio. Espero que seja bem produtivo o nosso papo. Maravilha, Felipe. Fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sobre a vida dos games. Legal. Bom, eu acho que sou um dos pioneiros da gamificação aplicada ao mundo corporativo no Brasil, já há 23 anos trabalhando com isso. E a ideia da gamificação, a gente vai falar bastante disso hoje, mas é ser uma ferramenta inovadora, engajadora, para mudar como que a gente aprende nas organizações, como é que a gente inova, como é que a gente retém talentos, como é que a gente seleciona pessoas. É uma forma diferente de trabalhar questões estratégicas, questões importantes para o mundo corporativo, que podem ser comportamentais ou técnicas e que tem sido cada vez mais usada, né, e cada vez mais popularizada nos últimos anos. Como eu já estou há bastante tempo fazendo isso, né, eu na verdade, eu sou arquiteto de formação, e aí fui enveredando por esse lado, né, primeiro do design, depois do design de games, e aí entrei de cabeça na história de criar games para aprendizagem, né, e para transformação dentro do ambiente corporativo. Então, a minha história começa lá na arquitetura, já fiz projeto de tudo nessa vida. Que bacana. Desde sinalização de estação de trem, passando por projeto de residência e também muita coisa de identidade visual, marca de empresa e tudo mais. Mas, desde então, ainda na faculdade, já comecei a produzir os primeiros games, já com esse foco de aprendizagem, e aí fui conhecendo cada vez mais o que é a gamificação na prática, né? Pelo lado de dentro, pelos projetos, pelas entregas dos clientes. Espero poder compartilhar um pouco dessas experiências todas com quem está nos ouvindo hoje. Claro, e é um tema assim, super atual, né? A gamificação, assim, a gente percebe que ela pode ser utilizada em qualquer âmbito, em qualquer área. Mas, para a gente começar esse bate-papo, primeiro eu quero novamente agradecer a sua presença. É um prazer ter você aqui, viu, Felipe? Né? Já vimos conversando aí, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre é legal falar do que a gente ama, fazer do que a gente gosta, né? Então, Poxa, é verdade. Prazerzão estar aqui com vocês. E a ideia aqui do programa é levar conhecimento para a nossa audiência aí, né? Legal, bora esclarecer um pouco esses caminhos, porque tem muita coisa sendo chamada de gamificação e é legal compartilhar um pouco dos bastidores disso tudo, né? O que é, o que não é. É moda, veio para ficar. Verdade. Acho que é uma boa reflexão essa aí. Verdade. E para começar, Felipe, o que é gamificação? Como você a define? Bom, acho que essa já é uma pergunta complicada. Não, porque gamificação, grosso modo, né, é você utilizar recursos do universo dos games em outros contextos que não são de jogo, né? Então, quando você utiliza coisas do mundo dos games, como os pontos, os placares, ou os avatares, ou né, as missões, coisas que a gente né, tem nos jogos, e transporta isso para um ambiente que não é o jogo em si,
com algum outro objetivo, geralmente um objetivo de engajamento, a gente pode dizer que a gente está gamificando alguma coisa. Só que isso é um campo muito vasto, né? A gente pode pensar que a gamificação está ligada à aprendizagem, que é onde eu mais atuo, na aprendizagem corporativa. Então, imaginar que o game substitui um treinamento no formato mais convencional. Então, você vai aprender jogando, ao invés de aprender através de uma palestra, através de um workshop, através, né, de uma outra forma de aprendizagem. Então, você joga e aprende enquanto joga. Mas a gamificação pode ter muitos outros usos. Por exemplo, aqueles aplicativos de corrida ou de fazer esporte, onde você tem o ranking que compara a sua performance com quem é da sua região, com quem tem a sua idade, que te vai colocando missões e desafios para você superar suas próprias metas. Isso é um exemplo também de uso da gamificação. Então, é utilizar esses recursos do jogo, como nesse exemplo, os placares, né? Ou as missões, os desafios, as metas para atingir, num contexto de não jogo. Então, grosso modo é isso. É quando a gente empresta esses elementos dos games para usar em outros contextos. Mas uma confusão comum que a gente faz aqui é porque tem duas palavras que lá fora eles costumam separar, que é gamification e learning game, ou gamificação e jogos de aprendizagem. E aqui no Brasil, essa diferenciação nunca pegou muito e todo mundo chama a coisa toda de gamificação. E são coisas bem diferentes. A gamificação é quando você está querendo interferir num contexto real, certo? Utilizando esses elementos de jogo. Por exemplo, uma coisa que é fácil de todo mundo entender. Uma central de atendimento. Pode ser uma central de telemarketing qualquer. Se você está lá, galera, né, nas suas baias estações, que forem de ouvido, como a gente está aqui, atendendo cliente, né, interagindo com o sistema, legal. Se você plugar nesse sistema de trabalho um placar que mostra ali as métricas de atendimento, a qualidade do atendimento, o tempo de atendimento, certo, ou quanto que eles estão conseguindo, né, reverter uma desistência, né, se for uma área de retenção. Se você está aplicando esses elementos de jogo nesse contexto real, enquanto as pessoas estão executando essa tarefa, isso é o que lá fora eles chamam de gamification. Isso é gamificação. Porque é algo contínuo que acompanha a realização de uma tarefa real e empresta elementos de jogo para gerar mais engajamento, gerar mais retenção de atenção e, teoricamente, aumentar a produtividade em torno daquela tarefa, utilizando elementos de comparação, de competição e de estímulos que vêm do mundo dos games. Mas eles chamam de outra coisa, chamam de learning game, quando você tem um jogo mesmo com começo, meio e fim, onde você tiraria as pessoas dessa central de atendimento, levaria para uma sala, por exemplo, certo, jogaria com elas e depois elas voltam para o trabalho. Essa experiência com começo, meio e fim, num espaço mais fechado, que pode ser um jogo de tabuleiro numa mesa, como eu exemplifiquei, mas pode ser um jogo digital, mas que também tem começo, meio e fim. Isso é o que eles chamam lá fora de learning game. Aqui no Brasil, a gente chama tudo isso de gamificação. Então, quando a gente fala gamificação aqui, você pode estar se referindo tanto a gamificar um processo real, sim, quanto a utilizar elementos de jogos para transformar a aprendizagem e criar formas mais inovadoras de engajar pessoas sobre um tema, gerar aprendizagem técnica ou comportamental, produzir inovação dentro de um circuito mais fechado, né, de um jogo que tem começo, meio e fim. certo. Então, gamificação é tudo isso aqui para a gente no Brasil. A gente pode dizer que tudo isso é gamificação. A gente pode trocar umas ideias de exemplos aí ao longo do nosso papo. Poxa, bacana. E assim, Felipe, dentro disso tudo, então, quer dizer, vale a pena investir, as empresas investir nessa questão da gamificação, dos jogos, né? Eu gostaria muito da sua opinião. Não poderia dizer que não, porque esse é meu negócio. Né? Segue lá a Vila dos Games nas redes sociais. Não, mas eu acho que assim, a pergunta talvez anterior a essa é: vale a pena investir em desenvolver pessoas na sua organização? Certo. Vale a pena investir em retenção de talento? Certo. Ou vale a pena investir em ferramentas que potencializam a aprendizagem, o diálogo, a troca, a inteligência coletiva? Né? Se você acha que é estratégico investir em tudo isso, então faz sentido você investir em gamificação, né? Porque a gamificação, ela nada mais é do que uma ferramenta que potencializa tudo isso e permite você criar, sim, por exemplo, uma experiência de aprendizagem que tenha mais retenção de atenção, certo, maior engajamento, maior fixação de conteúdo, maior espaço para que os aprendizes e as aprendizes possam trazer o seu conhecimento para dentro desse sistema de jogo e interagir com outras pessoas. Então, se você acha que isso é importante, então
vale a pena investir em gamificação. Né? Sim. Tem esse aspecto da moda e também um aspecto geracional que acho que vale a pena levar em consideração. Certo. Que é, sim, cada vez mais, né, conforme as novas gerações vão entrando no mercado, elas têm muito mais familiaridade com ambientes de game, de jogos, do que as gerações anteriores. Verdade. Então, a gente pode dizer, de uma forma meio simplória, talvez, que é muito mais chato para uma pessoa de 20 anos que entra numa organização hoje, numa grande organização, né? É muito mais chato para essa pessoa passar por aquele treinamento de onboarding, de integração, de 8 horas, com 300 slides no PPT. Nossa. E 6, 7 pessoas passando pela sala. Isso é muito mais chato e enfadonho para ela do que era, talvez, para nossa geração ou para uma geração anterior. Sim. Por quê? Porque as referências mudaram. Verdade. A galera está no TikTok, a galera está lá consumindo rede social, tem outra velocidade de consumo de informação e espera muito mais vídeo, pirotecnia, edição, né? Então, tem essa questão geracional. Acho que quanto mais jovem o público, mais você tem que se virar mesmo para reter a atenção dessa galera e criar uma experiência que seja impactante, que seja estimulante, que seja engajadora, que seja retentora de atenção e bote essa pessoa aonde você quer. Seja acelerar a entrada dela numa organização, como é o caso dos games de onboarding, né? Ou seja, até antes disso, para atrair talentos. Né? Então, já falando aqui um pouco de possíveis aplicações, né? A gente fez um projeto recentemente para a Accenture para atrair talentos da área de tecnologia, a gente que está se formando, né, nessas áreas de tecnologia, para que eles conheçam o negócio da Accenture e possam se candidatar às vagas que eles têm. Então, esse é um projeto de employee branding, né, de como que você retém, como é que você potencializa a reputação da sua marca, principalmente nesse público que está buscando, né, o primeiro emprego. Fazer um jogo para atrair jovens talentos para a sua marca parece que faz sentido, né? Sim, ainda mais se essa galera é ligada na área de tecnologia, né? O jogo até entregava outras coisas legais também, que é mapear um pouco o perfil dessas pessoas, entregar no final um tipo de relatório para dizer, olha, você tem mais essas tendências e, portanto, você se daria melhor nessas áreas de negócio da Accenture, né? Então, também entregava alguma coisa legal para quem ainda está começando a carreira para entender, legal, então talvez eu prefira seguir a carreira por este caminho, né? O jogo dá esse direcionamento. Também dava esse direcionamento. Isso. Legal. E, claro, né, no final, dava o link ali para você se inscrever em algum processo seletivo deles, né? Então, acho que esse é um exemplo que tem a ver com esse recorte geracional, né? Atrair jovens talentos para uma empresa, talvez se você fosse fazer uma contratação de seniors, né, não fosse tão interessante usar um game, mas para esse recorte geracional faz muito sentido usar um game também, né? Sim. Então, acho que quanto mais as gerações vão se renovando dentro das organizações, mais relevante é você usar games ou outras tecnologias ou outras ferramentas que são mais frescas, mais novas e mais, né, contemporâneas e que estão aí tangindo esse campo da comunicação, do design, da internet, do vídeo, né, do streaming. E você sabe que essa questão da gamificação, eu sou palestrante, né, Felipe, e dou treinamentos também, e eu tenho utilizado. e dá muito resultado, Felipe. O que você tem utilizado? O Kahoot e outras ferramentas me orienta aí o que seria. Eu tenho duas situações, né? Aquela em que eu uso na verdade, eu já cheguei a utilizar o Kahoot, né? O Kahoot eu conheço bem, mas eu tenho um jogo lá que foi até criado pelo PowerPoint, onde ali tem situações, um jogo de futebol. Então, tem ali um jogo de futebol onde eu separo 2 times. Então, ali tem as perguntas, de acordo com o conteúdo que eu estou ali abordando. Então, você forma 2 times ali, cada um vai para um lado. Tem as perguntas. Acertou, a bolinha no campo vai avançando. Vai avançando no PowerPoint. Difícil fazer isso no PowerPoint. A bolinha vai avançando. E se você errar a pergunta, o juiz dá o cartão vermelho. Caramba, e aí o time perde a vez, passa para outro time. Uhum. Então, aí, aquele que conseguir fazer o gol primeiro, ganha. Legal, né? legal. E também, você me fala se isso é gamificação mesmo. E também tem a questão que eu uso ali onde eu pego ali recortes,
papéis, eu crio situações de jogos onde, através de enigmas, onde a pessoa descobre ali um enigma de um tema e vai avançando. Legal. Né? Vai avançando e aí vai somando pontos, né? Então é onde que eu tenho percebido muito a interação das pessoas. Que funciona, que o pessoal fica mais ligado, que muito, 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 muito. Acho que a gente pode dizer sim que é gamificação, Cláudio. Acho que assim verdade. como os jogos, quando a gente pensa em jogos, né? Tem infinitos jogos, né? Tipos de jogo. Quanto mais você curte o assunto e vai comprar jogo novo, ou estudar jogo novo, ou estudar jogo velho, você vê que os tipos de jogos são realmente infinitos. Então a gente chama de jogo desde uma partida de futebol, certo, ou um jogo de perguntas e respostas como um show do milhão, né? Ou um simulador de nave espacial ou de avião super sofisticado com toda a botoeira da vida real. Tudo isso a gente chama de jogo, né? Certo. Então, dando um passo para trás, o que é jogo? É quando você tem um sistema de regras e você tem tomada de decisão em cima desse sistema de regras. E acho que um pouco da premissa de qualquer jogo, independente do formato, é que quem é o jogador ou a jogadora é protagonista desse roteiro e desse fim de jogo. Ou seja, o jogo responde a essas decisões que cada um faz e, portanto, leva a lugares diferentes e a finais diferentes. Os jogos mais simples, como um jogo de perguntas e respostas, tem como a mecânica dele, né, as regras por trás do jogo são simples, a engrenagem por trás do jogo é simples, esses finais diferentes não são tão sofisticados, eles são uma variação de pontuação. Né? Num simulador, né, business game é como se convencionou chamar jogos de hipersimulação. Né? Quando você está ali querendo simular uma cadeia produtiva, uma área financeira de um negócio, e você está ali reproduzindo números, escalas ou proporções do negócio real em cima de um sistema de jogo. Né? Certo. Isso é o que se convencionou chamar de business games. Aí, nesse tipo de jogo, aí sim, você pode ter cenários de final de jogo, né? Ou de meio de jogo potencialmente infinitos, porque tem muito mais variáveis para controlar, para gerenciar. Então, você pode ter desde um jogo muito simples, que é um jogo de pergunta e resposta, até um jogo super complexo, que é, sei lá, um simulador digital. Certo. Né? Estou com uma proposta agora para um cliente que é um simulador de regeneração de pastagens naturais, que seria um game digital. Né? Então, como é que você maneja o terreno para regenerar pastagens degradadas. Olha que bacana. Então, pode ser uma coisa super sofisticada quanto essa, mas pode ser também uma coisa mais simples. Algo então, mais sim, simples. tudo isso é gamificar, mas acho que aí tem um risco potencialmente embutido nisso, que é... Então, vamos lá, vamos pensar aqui no nosso público, falando com vocês aí. Vocês nunca usaram nada disso dentro da empresa. E é legal, você leva para um evento, você leva para um treinamento um Kahoot, algum outro jogo, né, para introduzir o tema e começar a tornar mais interativa, né, essas palestras, esse conteúdo, esse treinamento. É legal, né, mas é uma coisa que também gasta meio rápido. Né? Se você imaginar que uma área de recursos humanos de uma empresa tem uma grade de treinamentos grande, e ela vai, em todo o treinamento, enfiar um quiz, enfiar o mesmo jogo, né? Uma hora o pessoal vai falar, pô, de novo isso aqui, né? De novo? Então, é meio inerente a questão da inovação, quer dizer, nem da inovação, da novidade, né? Como a gente mesmo, pensando num jogo que a gente joga em casa, com a nossa família. Tudo bem, tem uns jogos que eu gosto de jogar mesmo muitas e muitas vezes, porque ele é sempre divertido, mas uma hora você quer trocar de jogo, né? Então, acho que pensar em introduzir a gamificação dessas formas simples é legal, mas dependendo do contexto da organização, do quanto você já usou isso, ou até do problema que você quer resolver, um jogo simples como esse não vai resolver muito. E acho que tem uma diferença que a gente pode falar mais pra frente, que é entre a camada de jogo, que não está necessariamente ligado ao que você quer desenvolver, e é um jogo que tem mesmo as coisas mais integradas. Então, por exemplo, um sistema de pergunta e resposta, ele é um sistema genérico, que cabe em qualquer tema. O conteúdo pode ser compliance, pode ser segurança, saúde e meio ambiente, pode ser liderança, pode ser qualquer coisa. E formato não muda, pergunta e resposta, ranking, legal. É diferente de você pensar em criar um jogo específico para algum objetivo de aprendizagem, de engajamento, de transformação,
onde a própria regra do jogo contribui com a aprendizagem. Certo. Né? É diferente de você pensar num jogo que é conteúdo e sistema de jogo separado e um jogo onde as duas coisas estão conectadas e onde você aprende não só pelo conteúdo, mas porque o sistema de causa e efeito do jogo também gera aprendizagem, também gera reflexão, também gera, né, outros insights para quem está participando daquela experiência. Acho que isso é o mais difícil, na verdade, você conseguir gamificar alguma coisa nesse nível, né? Entendendo profundamente quais são as causas e efeitos que você quer reproduzir no sistema de jogo, como é que isso pode ser apropriado, Sim. jogado, né, por quem participa da experiência, pelos jogadores e pelas jogadoras. Não sei se eu compliquei muito. Não, muito bacana. Nossa, é um tema, assim, muito bacana mesmo, Felipe. E atual, na verdade, né? Hoje se fala muito, né? Então é bom se desmistificar algumas coisas até para nossa audiência, né? E quando você falou da questão do uso, eu acho que tudo tem que ser equilíbrio, porque tudo que é em excesso também, né, acaba não sendo tão bom, né? E também, até pelas gerações também, né? Então você tem que ter um equilíbrio no uso, né? Mas, Felipe, tô com alguns comentários aqui, ó. O programa já tem comentário? Tá ao vivo aqui, ó. Poxa, Valdec Romero, um grande amigo. Boa tarde a todos aqui, tá mandando aqui o Valdec. E ele é um grande amigo. E nós estamos com uma super novidade aí. Foi ontem, né? Ontem, dia 4, foi lançado o nosso livro, Felipe. Gestão da Felicidade e a Humanização das Organizações. Tudo a ver com o nosso tema. Em breve a gente vai estar passando mais informações aí do livro, palestras de lançamento. E aí, quem já quiser conhecer o livro, é só entrar lá no site da editora Filos Editora. O livro é Gestão da Felicidade e a Humanização nas Organizações. Tema super atual, né, também, né, Felipe? Então, falando de gamificação aí também, ó, porque a humanização das organizações tem tudo a ver com gamificar, né? Verdade, né? Verdade. E aqui tem poxa, Abner Barbosa, top! Eliane, show! Lu, show! Repórter no ar, esse é meu amigo top! Gente, gratidão aí pela participação. Pode enviar aí mensagens, pergunta para o nosso convidado em relação à gamificação, né, Felipe? Bora perguntar. É isso aí. Felipe, gamificação é sinônimo de tecnologia ou pode ser algo mais analógico? Legal, acho que essa é uma boa pergunta. Quando os clientes chegam para a gente querendo gamificar alguma coisa, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é jogo digital, né? Até porque hoje, com os nossos celulares, todo mundo tem jogos na mão, né? Nas mãos dos filhos e filhas também, às vezes um pouco demais. Mas, enfim, então é um lugar comum pensar que a gamificação ela é necessariamente digital, né? E é um software, né, construído para ser um jogo. Mas, como eu tenho barba branca, e já estou há 23 anos fazendo isso. Eu também, viu, Felipe? Olha aqui, a barba branca aqui também tá aí, ó. É estilo, Felipe! É estilo. Eu venho dos games de tabuleiro, né? Então, as primeiras experiências de gamificação foram analógicas, foram jogos de tabuleiro, né? Então, não precisa necessariamente ser tecnológico para alguma coisa ser classificada como gamificação, né? Certo. E eu acho que hoje o mercado tem espaço para tudo. Então, hoje eu faço games digitais, faço games presenciais, faço games virtuais. Depois a gente pode falar um pouco desses formatos também. E assim, isso não depende só do orçamento de quem está comprando, se é uma pequena e grande empresa, depende de muitas variáveis mesmo. Então, um briefing comum que chega olha, eu quero lá trabalhar esse tema na minha fábrica, um tema de segurança, saúde, meio ambiente, um tema de CIPAT. E a gente pensou em fazer um jogo que aí o cara, né, é um jogo digital, né, já vem com a ideia do jogo digital. Aí você começa a perguntar, tá, a galera pode usar o celular enquanto trabalha? Não pode usar o celular na fábrica. Tá, mas então tem terminais de computador lá, ou totens, ou tablets para a galera jogar. Não tem, eu tenho poucos, né? Tá, mas então eles podem jogar o jogo fora do trabalhar? Não, porque né, isso pode configurar trabalho hora extra. Aí você fala, bom, então talvez você precise de um game analógico, né? Você precisa pegar o pessoal da fábrica, levar para a sala de treinamento e fazer uma experiência que até pode ter tecnologia, né, projetado, tecnologia de realidade aumentada, mas talvez não dê para ser um jogo online, né? Que a galera se conecta e joga, né? Então, acho que esse briefing talvez seja uma das dicas, né? Para quem vai entrar nessa área. Assim. Esse briefing tem que ser muito bem feito e entender bem esses limitadores, né?
Então, se eu tenho uma galera de fábrica que não acessa a internet ou que não tem um dispositivo com conexão contínua, como é que você vai convidar eles para fazer um game digital? É verdade, né? Isso tem que Felipe. ser resolvido, né? Essa questão da infraestrutura é meio básica, né? Claro, naquele case que eu citei da Accenture, que vai disparar nas suas redes sociais um link de um jogo digital para qualquer um jogar do celular, indo, né, no metrô, em casa, não importa. Legal, né? Eles estão jogando o link para o mundo e a galera vai consumir isso livremente. Mas quando uma área de treinamento que é uma demandante de uma necessidade de aprendizagem precisa mostrar o resultado, ela não pode fazer isso. Ela tem que garantir que todo mundo está acessando, está jogando e está, né, passando pela experiência. Né? Então, tem espaço para gamificação analógica hoje ainda no mercado. A gente faz bastante coisa. E acho que geralmente isso está ligado mesmo a áreas produtivas. Né? A vida dos games tem, né, jogos analógicos, né? Vários jogos analógicos. Inclusive, semana que vem, eu vou estar lá em Brasília aplicando um game analógico, um dos nossos games da casa, que chama A Sétima Pirâmide, para um evento de 70 pessoas. Então, 70 pessoas jogam juntas esse grande jogo. Um jogo de 3 horas, super legal. E é totalmente analógico, né? Tem projeções, tem vídeos, tem alguns recursos, mas a experiência é, né, majoritariamente analógica e presencial, né? Certo. Um jogo para evento, né? Como tem, né, várias consultorias e vários jogos para evento, alguns até bem famosos por aí, né? O da Roda Gigante, né? Os jogos mais antigos da Eagles Fly, tem bastante gente produzindo ainda games analógicos no mercado, né? Ou games de prateleira, né? Como esse que eu citei, mas também games sob medida, sob demanda, né? Como a gente faz também para muitos clientes. Então faz também sob demanda também, Felipe, a Vila dos Games. Sim, então, a Vila dos Games tem esses dois lados, né? A nossa prateleira de jogos, que a gente chama de Games Ready to Play, que são jogos já com focos específicos, né? Então, esse que eu comentei é um jogo mais ligado para team building, para liderança. Tem um outro jogo só para liderança. Tem um jogo de inclusão e diversidade, que é um game Metamorfose. Então, tem vários jogos com vários propósitos diferentes. Mas o que a gente mais faz, na verdade, é fazer jogo sob encomenda, né? Então, o cliente chega com uma demanda e a gente cria um jogo para ele e produz o jogo, seja digital ou seja analógico, e entrega para o cliente usar com autonomia. É isso que a gente mais faz. Certo. Então, no final desse processo de criação, de cocriação, né, porque tem muito envolvimento do cliente no processo, a gente entrega o game para o cliente e faz uma formação de multiplicadores para que ele possa usar a ferramenta, né, sem a nossa presença, né? Poxa. Então, isso é o que a gente mais faz. Então, é divertido porque a gente vai entrando em assuntos, temas que a gente nunca imaginou conhecer, né, e que a gente tem que ficar meio que especialista, ou pelo menos um especialista temporário, para poder criar o jogo, né? Então, já fiquei especialista nas coisas mais doidas que você puder imaginar. Desde mineração de ouro, passando por consórcio de motocicletas. Caramba! Enfim, é legal. E aí a gente cria os jogos, né, sob demanda para responder a demandas de treinamento, de engajamento, de aprofundamento de temas, enfim, tudo isso. E deve ser muito prazeroso quando se vê o resultado, né, Felipe? Muito, cara. Ver o olhinho da galera jogando, curtindo é demais. É o que paga o trampo no final. Verdade, Felipe. É muito recompensador ver que as pessoas podem aprender coisas complexas ou ter discussões profundas de uma forma mais leve, mais divertida, mais humana. Mais descontraída. Isso, e que isso gera, né, conexão entre as pessoas, gera troca, né? É uma aprendizagem mais quente, né? Uma aprendizagem mais relacional, mais legal. É claro, os games digitais às vezes são formas de aprendizagem mais solitárias, porque é bem comum o game digital ser single player, né? Você vai lá entrar no link e jogar sozinho, né? Então, claro, é mais prazeroso, mas não tem o prazer de jogar junto, como no caso de um game presencial, né? Onde você ainda tem, além do jogo, da diversão do jogo, a diversão de trocar ideia com as outras pessoas, né? Ou de competir, ou de cooperar. Maravilha. Felipe, tem aqui algumas pessoas ainda aqui no chat aqui, ó. O Valdec. Parabéns, Felipe, muito esclarecedor. O Valdec, o meu amigo lá, que é junto comigo com o autor no livro. Legal, né? Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. É rapidinho, fique aí com a gente. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
Olá, para você que está me assistindo, eu sou Gilberto Silva e eu estou aqui na Autoescola Gopoúva. Para tudo que você está fazendo agora, que eu tenho uma condição especial para você que quer tirar sua primeira habilitação. Preços e condições especiais. De olho na tela. Com mais de 50 anos no mercado, a Autoescola Gopoúva traz para você o programa CNH para Todos. É isso mesmo, o programa CNH para Todos, com preços e condições incríveis. Você só precisa comparecer a uma das 6 unidades da Autoescola Gopoúva que estão espalhadas por toda a cidade. Garanta agora o sonho da sua primeira habilitação. Entre em contato conosco através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Programa CNH para Todos, que tem a maior índice de aprovação de Guarulhos. Autoescola Gopoúva, tradição e confiabilidade. Entre em contato conosco agora. O WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela. Vem pra cá, vem pra Autoescola Gopoúva. Chegou, chegou, chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Chegou, chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib. Oh, oh, oh. Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo sua vontade. Que tal uma bibi esfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que uma toca tá chegando. Chegou, chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib's. Oh, oh, oh. Habib chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib's. Oh, oh, oh. Habib chegou. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Se você já conhece e é sindicalizado, nosso convite é para que frequente o clube. Funciona de quinta a domingo, das 8 às 17 horas. Nosso clube de campo tem piscinas, tem prainha, tem churrasqueiras cobertas, tem pesqueiro, tem parque aquático com 3 toboáguas e tem muito verde, ar puro e muita paz. A vida é dura e estressada, mas aqui você relaxa e descansa. Olá, pessoal, estamos ao vivo e de volta. E você que está nos acompanhando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o programa. E o nosso bate-papo de hoje é sobre gamificação, é moda ou veio para ficar? E o nosso convidado é o Felipe Vila, da Vila dos Games. Felipe, nós estávamos falando de eventos. Você tinha comentado para mim algo em relação a BRH. Fale um pouco desse evento que você vai fazer na BRH, por favor. Legal. Desde o ano passado, eu sou um dos facilitadores de um grupo de estudos da BRH que esse ano virou um lab. Então, o lab de Games e Gamificação da BRH São Paulo está aberto ainda para quem quiser se inscrever. Já teve o primeiro encontro do grupo, mas ainda é possível entrar no grupo e o segundo encontro vai ser no dia 24 desse mês, 24 de abril. É um encontro por mês
E ao longo desse Lab desse ano, a gente vai construir um game juntos na prática ao longo de 8 encontros. Então, no primeiro encontro, a gente conheceu os participantes e fez ali um brainstorm de temas, e a partir desse segundo encontro, do dia 24, a gente vai começar a botar a mão na massa para, de fato, criar um game junto ao longo desses encontros. Olha. Então, vai ser uma experiência prática de como pegar um tema qualquer, e aí é um tema corporativo, mais ligado à área de gestão de pessoas, né, Certo. porque é o mote da BRH, e a gente vai desenvolver esse tema e transformar isso num jogo com direito a playtest e a simulação, tudo isso dentro desses encontros do Lab da BRH. Então, vocês são meus convidados e convidadas, ainda dá tempo de entrar. Inclusive, você pode ir participar da primeira sessão e dar uma espiada, né, para saber se você curte, você quer, de fato, fazer parte do grupo. Então, você pode ir sem compromisso no dia 24 para conhecer o grupo, conhecer quem está lá, conhecer os outros facilitadores que estão comigo, entender um pouco o que a gente vai fazer ao longo dos próximos encontros. Tá. Só para esclarecer uma dúvida, que eu sei que a BRH tem os sócios, então nesse evento, pessoas que não sócios podem ir, Para participar do Lab, você precisa ser associado, precisa ser associado. mas para ir uma vez e conhecer, e saber se você tem interesse de se associar, se você não for associado, aí não tem problema, você pode ir lá conhecer o grupo e espiar. Ah, pode ir lá e conhecer E participar de um desses encontros, um desses né? encontros. Os encontros duram 2 horas, pode participar desse encontro integralmente e aí sim escolher se você quer se associar, caso você não seja associado da BRH. Maravilha. Eu quero até aproveitar que eu tenho grandes amigos lá na BRH e mandar aí um grande abraço aí para o Paulo Sardinha, que é o presidente da BRH Brasil, né? E eu aguardo você aqui, Paulo Sardinha. Boa. Felipe, em quais contextos a gamificação pode funcionar bem e quais podem funcionar mal? Boa, boa. Bom, eu acho que é difícil até limitar os contextos onde não cabe usar gamificação. Mas deixa eu começar a responder a primeira pergunta, que é aonde dá para usar, né? Acho que um jeito fácil de entender como uma linha, pensando lá na tal da jornada do colaborador, já que a gente está falando de, né, empresários ou quem trabalha com gestão, de pessoas ou não, e aí puxando o gancho daquele projeto que eu te comentei. Dá para pensar em gamificar um processo de reputação de marca e de atração de talentos? Dá, já fizemos. Dá para gamificar um processo seletivo? Sem dúvida. Dá para ter um game digital que já faz uma filtragem das pessoas e já corta para um segundo grupo. Dá para você pegar esse segundo grupo e levar para um game presencial para poder ver ao vivo habilidades e competências se manifestando. Dá para você, lá na fase 3, fazer um jogo mais intimista, onde você, já fizemos isso também, de botar os gestores jogando junto com os candidatos e candidatas para ver como que, para eles conhecerem os candidatos e candidatas e ver como é que eles se saem. Então, dá para gamificar um processo seletivo. Certo. Fui contratado. Processo de onboarding. Acho que é uma das coisas que eu mais fiz ao longo desses 20 e tantos anos é criar games de integração. Games de onboarding, né? Fiz para Beneficência Portuguesa, para a Redditor São Luís logo depois da fusão, já faz uns bons anos isso, mas para muita fábrica também, fábrica no interior do Brasil, no interior de São Paulo, para muito hospital, enfim. Então, o processo para o Serasa Experience a gente fez também, o onboarding deles. Então, gamificar o processo de recepção dos colaboradores é uma das coisas que faz mais sucesso. Porque, imagina, né, o cara entra ali, acabou de, né, ser admitido num emprego, entra felizão, né? A pessoa entra felizona. E é legal aproveitar essa energia de quem entra com uma atividade inspiradora, que apresente o negócio, que convide a galera para jogar junto, né? Botar eles na direção certa para onde é o gol, né? Então, um game é legal para isso. Então, onboarding também dá para gamificar. Aí, quando você entra na organização e pensa em todos os temas que você tem que desenvolver, também dá para pensar que os games estão aí como uma ferramenta de apoio, né? Então, tudo que é desenvolvimento comportamental ou técnico cabe jogo. Certo. Então, já fiz muito jogo, por exemplo, para fábrica, para falar de segurança operacional e de detalhes da segurança operacional, operação de máquinas e equipamentos, né, coisas específicas de um negócio, de uma fábrica, de um lugar. Então, dá para usar o game para treinamento técnico. Certo. Mas também dá para usar o game para desenvolver habilidades mais comportamentais. Então, dá para desenvolver a liderança através de games? Dá. Dá para desenvolver a capacidade de comunicação, de dar feedback a partir de um jogo? Dá. Dá para desenvolver a habilidade de negociação de uma área comercial
através de um jogo? Dá. Checa lá, Mercadores do Nilo, na nossa Aljabá, lá nos games da Vila, na nossa prateleira. Olha! Então tem muita coisa que dá para fazer nesse meio, né, que é o dia a dia, né? Então eu acho que a gamificação, ela é, como eu comentei, muito ampla, né? Os tipos de jogos, formatos, precisamos falar dos formatos, fiquei devendo isso, né? Então dá para usar em muitos contextos. Aí a segunda parte, aonde é que talvez não dê para usar, né? Como é que você formulou a pergunta? Onde é que... onde que é legal usar e onde é que é roubado usar. Então, eu acho que é roubado usar quando você quer tornar leve ou divertidinho um tema que é pesado e está mal resolvido. Porque já chegou o briefing assim para a gente. Então, assim, estamos no meio de uma puta mudança na organização, teve fusão, tá tendo demissão pra caramba, tá aquele climão. Vamos fazer um jogo para a galera, né, descontrair. Dar tiro no pé. É um tiro no pé. Assim, usar os games para tratar um tema delicado, um tema sensível, como, por exemplo, né, sensibilizar uma empresa para a cultura de inclusão e diversidade. Se vocês, né, se o RH está mapeando que tem tido muitos casos, né, de preconceito, de assédio, sei lá, legal, faz sentido, porque uma das premissas do game é que ele cria um ambiente mais confortável, mais leve para você também trabalhar questões complexas. Agora, se essa questão mais complexa é muito estrutural e a coisa está muito ruim, pode ser um tiro pela culatra você botar um jogo achando que isso vai tornar a coisa mais fácil, né? Então, acho que... eu lembro de ter projetos onde a gente foi convidado a entrar com um game e depois de entender o contexto, mas talvez isso aqui não seja... tá sério demais para jogar, né? Porque tá sério num nível de uma dor muito... né? Muito mais latente e que o jogo aplicado nesses contextos pode dar a impressão, né, para quem está nesse contexto mais tenso, que as coisas não estão sendo levadas a sério, então que isso está sendo uma maquiagem de alguma coisa mais grave, né? Então, acho que aí que é o risco, né, de usar o game. Mas acho que fora esse, não consigo pensar em algum contexto de problema corporativo que não dê pra... que o jogo não caiba, né? Acho que talvez uma outra coisa que possa já entrar como um pouco de dica, eu estou gastando minhas dicas aqui, claro, depois eu vou ficar sem dica de ouro no final, quando a galera tenta, mas isso não é um problema só do jogo, né? Quando a galera tenta colocar tudo no mesmo saco, sabe? Tipo assim, não, eu quero um jogo que trabalhe a liderança e também fale de estilos de liderança e também faça o cara aprender a dar feedback e também aprender a desenvolver carreiras e eu quero tudo isso num jogo de 1 hora. Fala, né? Então, como game, né, traz essa coisa da tecnologia, às vezes a pessoa acha que ele é mágico, né? E que você vai conseguir resolver um monte de coisa com um único jogo, né? Então, acho que uma dica é você ser mais cirúrgico, tá? Você quer tá fazendo um game para quê? Bota um foco bem específico e faz uma experiência de gamificação digital ou analógica, não importa, mas com um foco específico, com um briefing específico, com um objetivo de aprendizagem ou de transformação específico, né? Certo. Então, acho que o jogo não funciona bem quando o que você quer é meio vago ou meio grandioso demais. Aí talvez funcione melhor uma trilha maior de ações, que vai ter um jogo aqui, um jogo ali, uma série de vídeos ali, workshops em outro lugar, mas, né, o jogo sozinho talvez não dê conta de contextos mais complexos, né? Entendi. Felipe, e falando nessa questão aí de gamificar, quanto tempo você leva, em média, para criar um game corporativo? Legal, boa pergunta. Esse tempo também é variável, né? A gente pode entregar um game do zero, um game novo, em, sei lá, 1 mês e meio. Isso pode demorar também 6 meses. Por quê? Porque é isso. Se o cliente encomenda um super simulador hiperrealista da cadeia produtiva e é um game digital, esse é um projetão que vai demandar muito mergulho, né, no cliente para entender tudo isso, muita modelagem, né, de estrutura de jogo para desenvolver esse sistema e muito design, muita ilustração, e muita animação e muita programação para chegar lá, né? Agora, se é um cliente que chega para desenvolver um jogo novo, né, por exemplo, um jogo analógico, que tende a ser mais rápido, né, ou um jogo virtual, vamos falar dos formatos, isso tende a ser mais curto, principalmente quando é um tema que a gente já está mais familiarizado, né? Então, como eu comentei contigo, a gente faz muita coisa para a área da saúde ou para a área da segurança. Então, é claro que quando o cliente chega com um problema, por mais que seja um problema novo dele e exclusivo daquele contexto,
a gente já tem o repertório, né? Também de várias coisas que a gente já fez e deu certo. Então a gente também tem os nossos atalhos, né? Então dá para criar um jogo novo do zero e entregar mais rápido, né? Se esse contexto é mais familiar, e se a gente já tem algumas estruturas prontas que a gente pode usar como ponto de partida, né? Sim, sim. A gente tem, e outras consultorias têm no mercado também, jogos mais prontos, que aí sim, você só troca o recheio, troca ali o tema ou o conteúdo e consegue rodar o jogo muito mais rapidamente, né? Tipo assim, Felipe, tem um evento na semana que vem para 70 pessoas, né? Bora lá para Brasília, né, aplicar o jogo. Bora, né? O jogo está pronto, é só empacotar e a gente vai, né? E aí, claro, vai trocar um conteúdo aqui e outro ali, ou ajustar o debriefing, a facilitação. Aí é diferente de desenvolver um jogo, né? A gente está aí entregando um jogo que já está pré-pronto, Já está né? pré-pronto, né? Mas desenvolvimento é mais ou menos isso. Vai de 2 a 6 meses, dependendo do tamanho do projeto, né? Depende do projeto. Você tinha falado algo relacionado a formatos, né? Pois é, eu falei 2 vezes aqui, porque quando a gente pensa em jogo, acho que esses dois são mais fáceis da gente pensar, que é o digital, está no celular, está no computador, e o analógico, que é jogo de tabuleiro, né? Então, nessa mesa aqui a gente abre a caixa, abre o jogo e começa a jogar. No presencial dá para pensar também em grandes formatos, né? Então, sei lá, tabuleiros gigantes no chão, jogos que ocupam uma sala inteira, tudo isso é jogo analógico, jogo presencial, né? Mas tem um caminho do meio que a gente explorou bastante na pandemia e hoje é uma das coisas que a gente mais faz, que a gente chama de virtual. Certo. Por que a gente chama? Porque não tem uma classificação também muito clara disso no mercado, né? A gente chama na Vila de game virtual quando a gente está conectado à distância um com o outro, através do Zoom, do Meet, né? De qualquer plataforma de videoconferência, e a gente consegue jogar juntos à distância. Então, essa experiência, que não é você jogar sozinho um game digital no seu celular ou no seu computador, mas também não é estar ao vivo olhando, né, para cara um do outro jogando junto, essa experiência do meio a gente chama de games virtuais. Certo. E esse campo do meio ele é bem elástico, porque você pode, desde fazer um jogo simples, né, usando uma plataforma simples, de baixo custo, para promover essa interação virtual entre as pessoas e chamar isso mesmo de jogo, porque tem regra, tem começo, meio e fim, tem pontuação, tem tudo que um jogo tem, e você pode criar um software, uma ferramenta, um jogo mesmo, mais robusto, com muito mais investimento, para aí sim as pessoas se conectarem e estarem ao vivo, interagindo umas com as outras enquanto jogam, né? Então, nesse campo do meio, pode ser com menos investimento em tecnologia ou com mais investimento em tecnologia. Mas, para mim, o que caracteriza essas três formas de uso, e é legal dizer isso, porque a primeira pergunta que você tem que responder é quando você pensa, quero fazer um jogo, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço, pelo menos para os meus clientes. Tá, mas é um jogo virtual, digital ou presencial? É claro que eu explico para os clientes o que é isso, né? Porque é totalmente diferente a forma de produzir, a forma de usar, né? E em cada contexto, uma das ferramentas é mais apropriada e melhor, né? A vantagem do digital é distribuição imediata para muita gente. Sim, então, por mais que o processo seja um pouco mais caro e um pouco mais longo, quando você apertou o play da distribuição, você tem lá 10 mil pessoas jogando o game do dia para a noite. A vantagem do analógico 100% é que você tem um custo menor, mas você depende aí, né, dos facilitadores, das facilitadoras, como num treinamento convencional, para conduzir essa experiência, né? E às vezes também depende de logística, né? Então, para uma empresa que tem unidades, né, mais dispersas, ou que o seu público está em trabalho remoto, essa experiência do meio é interessante, que é o game virtual. Você pode conectar as pessoas à distância para jogar junto, né? Uma dobradinha que a gente tem feito muito para os clientes é fazer uma entrega híbrida. Nem é híbrida, na verdade, é uma entrega com 2 saídas. Desenvolver um mesmo jogo que tem a versão de tabuleiro, a versão presencial, e esse mesmo jogo, com as mesmas regras, com o mesmo conteúdo, com o mesmo design, também existe no espaço virtual para você jogar à distância. Então, isso é uma entrega que a gente tem feito que funciona bem, porque quando o cliente tem a oportunidade de usar ao vivo, porque está lá na mesma fábrica, ou na mesma loja, legal, ele abre o kit de jogo e joga. Quando ele quer jogar com pessoas que estão em lugares diferentes, ele usa essa versão virtual para conectar as pessoas e jogar junto. Então, dá para fazer também, pensar em projetos, desenhar projetos de gamificação que tenham 2 formatos convivendo ao mesmo tempo. Poxa, bacana. Assim, é um conteúdo, inclusive nós vamos ter aqui, Felipe, porque não se esgota aqui o tema, né? A gamificação é bem bacana, é um tema muito super atual.
E nós vamos ter aqui outras entrevistas falando sobre gamificação, que é um assunto Legal. muito necessário, né? Felipe, tem aqui mais alguns comentários aqui do Foco em Notícias. Ótimo programa, parabéns ao convidado, demonstra muito conhecimento do assunto. Valeu. E aqui uma pergunta aqui do Abner Barbosa. Felipe, qual jogo mais complexo você já idealizou? Mais complexo, assim que... Que pergunta difícil. O jogo mais complexo que eu já idealizei. Te deu uma grande demanda aí de tempo e... Olha, eu vou falar de 2 projetos, um muito antigo e um muito novo, porque acho que são 2 com uma certa complexidade aqui, vale a pena comentar. Acho que um dos primeiros games que eu fiz, junto com um sócio e outras sócias, foi um game inspirado nos 12 Trabalhos de Hércules. Muito legal, baseado num livro da Alice Bailey, que relaciona os 12 trabalhos com as competências. Um trabalho bem legal, ligado, né, a essa questão das competências de gestão de pessoas. E era um projeto que não tinha cliente, era um projeto nosso, né, um primeiro game que a gente queria criar com esse grupo na época. E ficou muito legal. E tinha software, tinha multimídia, tinha material de jogo pra caramba, tinha, sei lá, 4, 5 malas de viagem que precisava usar para levar o jogo. Então, acho que esse foi um processo longo, muito divertido e muito complexo. A gente criou um bicho muito complexo, tanto que a gente usou um tempo e depois a gente falou, não, a gente precisa criar coisa mais simples, porque isso aqui dá muito trabalho. Né? Se fosse jogar o jogo inteiro, os 12 portais, você demorava acho que uns 3 dias para jogar. Então, acho que esse foi meio complexo. Mas um projeto que a gente tem muito orgulho, e, putz, cheio de simbologias e camadas, muito legal. Mas mais recentemente, falando de coisas práticas, né? Eu acabei de entregar, voltei de Jacobina, interior da Bahia, na semana passada, fazendo a entrega final de um game que é um game sobre segurança na mineração. Certo. Então, os 10 protocolos de riscos fatais na mineração de ouro, especificamente. E aí, esse era um jogo bem complexo, porque a gente teve que entender profundamente a operação do cliente, tanto da extração do minério na mina, quanto o processamento do minério na planta, e o jogo é um simulador desse processo produtivo com base nos riscos da operação. Então é um jogo relativamente sofisticado e complexo que simula, né? Está dentro dessa categoria de simuladores que simula como funciona e como é que você evita os riscos, tal. E que está indo para o mundo agora, a gente acabou de entregar. A galera está, a partir desse mês, a partir de abril, começando a rodar o jogo lá dentro. E esse foi entregue também, virtual e presencial. A gente foi lá levar os kits ao vivo, a gente já tinha entregue o virtual no comecinho do ano, e agora eles estão começando a usar esse que, acho que da última safra de jogos, é um dos mais complicados que a gente fez. Eu acho que respondi aí a pergunta do nosso amigo Abner aí. Valeu, Abner. Felipe, uma pena, mas o programa está indo para os minutos finais, né? Deixa uma dica de ouro aí para nossa audiência com relação à gamificação. Você já deu muitas dicas aí, mas deixe mais uma dica de ouro aí para a nossa audiência. Para quem está começando, enfim, é difícil sintetizar em uma só, né? Mas eu acho que talvez uma dica importante seja: não ache que gamificação é sinônimo de brincadeira ou de descontração, no sentido de, enfim, leva a coisa a sério, né? É tecnologia, e não estou falando só de tecnologia de bits and bytes, estou falando de tecnologia humana, é metodologia, é ferramenta. Certo. E como qualquer tecnologia e ferramenta, você pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, leva a sério, estuda o assunto, busca um bom parceiro, um bom fornecedor para desenvolver o projeto e começa de um jeito simples. Se você nunca usou isso antes, né? Talvez começar com jogos prontos, possa ser um caminho, né? Certo. Algo mais simples, né, Felipe? Ou então começar a desenvolver um piloto de um projeto, né? Que pode ser um game próprio, né? Mas dentro de um contexto menor. E, assim, se você quer brincar disso, a dica é se envolva no processo. Porque o game ele vai ficar tão bom, né, quanto a empresa, né, o cliente que está disposto a desenvolver isso, se dedicar a essa cocriação, a essa modelagem junto, né? Então, não acho que também é só ir lá no mercado e buscar alguma coisa pronta que vai ser garantia de sucesso. Então, para quem está começando, acho que vale a pena essa dica de encontrar um bom parceiro, um bom fornecedor, começar por temas mais simples e fugir desse clichêzão que é
gamificação é sinônimo de diversão, descontração, e só o pontinho ali piscando na tela para a galera ficar mais contraída. Ela pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser isso também, mas ela pode ir além e realmente ser uma forma poderosa de engajar, de transformar, de gerar diálogos profundos e realmente fazer alguma diferença, né? No seu treinamento, no seu engajamento, na sua atração de talentos, enfim. Se isso é usado de forma mais estratégica. Que bacana, Felipe. Tem mais alguns comentários aqui, Felipe, do Valdec. Felipe, novamente, parabéns. Aprendi muito hoje. Olha que bacana e contribuindo bastante aí com a nossa audiência, hein, Felipe? Que legal. Fico feliz. Inclusive, o Valdec, nós vamos estar aqui em breve, aqui, ele vai estar vindo aqui para conceder aqui uma entrevista, né? Para falar sobre a gestão da felicidade, né, e a humanização nas organizações, que é um tema bem atual também, né? Assistirei. Oh, que bacana. A Magda Vila, Hércules era um jogo incrível, mas sou suspeita, né? Ela era uma dessas criadoras aí junto comigo. É uma das criadoras? Ô, Magda, satisfação aqui a sua participação, viu? E a Solange Inácio, adorei o assunto de hoje, que bacana, né? Realmente é um tema muito bacana, né? Felipe, eu agradeço demais aqui a sua participação. Foi incrível, viu, Felipe? Muito conteúdo muito rico, né? Deixa as suas considerações finais, a sua rede social. Redes sociais. Estou lá no LinkedIn como Lipe Vila, Lipe de Felipe, né? Vocês me acham lá como Lipe Vila. As redes sociais eu acho que está ali, né? @Vila dos Games do Instagram, mas a gente está no LinkedIn também como Vila dos Games. Então a gente sempre está lá falando dos eventos e falando um pouco dos projetos, né? Para quem estiver curioso para saber mais. E aí a gente não entrou na parte das imagens, né? Ficou aqui na teoria, né? Aí nas redes dá para ver a cara dos jogos, né? Que faz toda a diferença, né? Porque além de tudo, game é uma ferramenta mais visual, né? Só gratidão por poder falar, pelo espaço. Quem quiser aí também me conectar pelo LinkedIn para a gente trocar mais ideia. Adoro. Podcast é o primeiro, né? Mas adoro dar uma palestra, falar com a galera, mostrar o que a gente faz. É o primeiro podcast? Primeiro podcast, cara. E foi, caramba. O primeiro ao vivo, vai. Ao vivo. Foi muito esclarecedor, hein, Felipe? Né? Essa coisa do estúdio, assim, foi super legal. Obrigado, espero que tenha provocado aí os ouvintes e as ouvintes a pensarem um pouco mais fora da caixa e a pesquisar um pouco mais o tema, que é muito legal. Com certeza, gratidão, viu, Felipe? Pessoal, como todo final de programa, né, eu vou estar indicando aí um livro aí, não só indicar livro, mas também falar de eventos, principalmente os grandes eventos de recursos humanos. Inclusive, o Felipe vai estar participando de um evento aqui que eu vou estar falando em breve, com mais detalhe, aqui em Guarulhos, na Faculdade ENIAC, vai ter a Expo RH. E o Felipe vai estar lá, né, Felipe? Sim. Então, logo mais vou estar passando aí mais informações, mais detalhes, porque aqui, além de passar conhecimento, também vai passar informação, né? Relacionada a temas voltados ao mundo do RH de gestão, né? Então, em breve, eu vou estar passando mais detalhe da Expo RH ENIAC. E o livro, hoje, que eu vou estar indicando, é o do meu amigo, o autor Eduardo Ferraz. Gente de Resultados. Manual prático para formar e liderar equipes enxutas de alta performance. Aliás, Eduardo, eu quero você também aqui no programa aqui, viu? Muito bacana aqui o seu livro, da editora Planeta Estratégia. Super bacana. Bom, quero também agradecer aqui a Deus em primeiro lugar e a toda a equipe de produção que levou o programa ao ar, o Abner Barbosa, produtor de edição e imagens, Solange Inácio, produtora administrativa, professor Devanil Damião, revisão de texto, Gilberto Silva, diretor de núcleo e coordenação, Carlos Santiago, diretor de relações públicas, e a você que nos acompanhou, e aguardo novamente na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil, ao vivo, tá certo, gente? Me despeço. Me encontre nas redes sociais como Cláudio Luve, no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço, tchau, tchau.